pessoal, eu sou a Mari Nates, está no ar mais um programa Manhã e continuamos com o tema dessa temporada, trazendo histórias de mulheres que se tornaram mães em décadas diferentes. Começa agora o nosso bate-papo, compartilhando experiências e tecendo aquela rede de apoio materna sem culpa e sem julgamento. Olá, pessoal, eu sou a Ada, muito bom estar aqui com vocês, um prazer em somar com essa equipe nessa nova temporada. Ai, que bom, Ada, que você está aqui com a gente, mediando essa conversa aqui de hoje, né? E antes de começar, vou contar aqui um pouco sobre o programa para vocês. A gente fazia o programa em 2015, de 2015 a 2017, ele era na Rádio Fiscar e ele tinha um foco muito mais jornalístico. Agora aqui pelo YouTube, né? Desde que a gente começou nesse isolamento social, nesse novo formato, a proposta é a gente compartilhar experiências maternas. Pessoal, vamos pedir para quem está assistindo, só lembrando que, para curtir, dar um like para a gente, nós estamos nas 3 redes, Facebook, Instagram e YouTube, tá? Conto com vocês e um bom programa para nós. E hoje vamos papear com uma mulher que se tornou mãe na década de 70, a Ilza Jolie. Ela é mãe, musicista, professora, dona de casa e transformadora. A Ilza já participou do Manhã aqui com a gente em 2015. Ela estava contando um pouquinho sobre o projeto de musicalização lá na UFSCar, de musicalização infantil. E hoje ela vai contar aqui para a gente um pouco da sua história como mãe, como mulher. Tudo bem, Ilza? Como é que você está? Seja bem-vinda aqui com a gente hoje. Tudo bem, eu que agradeço essa oportunidade sempre de falar com vocês e de estar interagindo e olhando um pouco para esse mundo que a gente vive agora, né? Muito obrigada. A gente que agradece. Lembrando, pessoal, como sempre, que é um espaço sem culpa, sem julgamento, para compartilhar experiências, então agora vamos papear. Vamos lá, a gente tem 1 hora, a Ilza tem uma história linda e uma história que a gente vai tentar, né, Ilza, trazer em 1 hora aqui. Oi, Ilza, você se tornou mãe na década de 70, certo? Conta um pouco para a gente como é que foi ser mãe nessa época. Eu me tornei mãe em 78, quer dizer, final da década de 70, né? Casei em 77 e meu primeiro filho nasceu em 78. Por aí dá para perceber como é que eram constituídas as nossas cabeças, né? A gente, de fato, era preparada ou, pelo menos, estimulada a formar uma família, casar para formar uma família. Então, claro, nessa época, as mulheres já iam para fazer as suas graduações, para a universidade. Eu fui também, minha primeira graduação foi em letras, mas eu me casei em 77 e tive filhos em 78, 79, depois entrei na década de 80 e o terceiro nasceu em 81. E era uma época em que, de fato, essa formação da família era muito estimulada e a gente não pensava em outra coisa quando você casava, pelo menos uma grande maioria das mulheres do meu entorno, eu poderia dizer assim, né? Casar e constituir família. E, claro, a gente tinha os ideais de trabalho, de profissão, de fazer outras coisas, mas esse estímulo ele era muito forte e muito presente. Então, eu considero a minha geração de mulher uma geração de transição. Embora tivesse, assim, eu me lembro, minhas tias trabalharam, minha mãe faleceu muito cedo, mas também trabalhava, tinha tias professoras, psicóloga, mas sempre com esta conciliação em que primeiro era a casa e a família e depois era o trabalho, né? Então, essa responsabilidade de que você era quem tinha que prover mesmo todas as necessidades da família que começava ou que já estava constituída. E eu acho que a minha geração, em especial, é uma geração de transição, em que a gente questiona isso e que a gente quer ir para a profissão, a gente tem sonhos, tem desejos, que não sejam só os desejos de ter filhos, de criar os filhos e depois
sentir, talvez, aquela síndrome dos ninhos vazios, né? A minha geração é uma geração que vai à luta, mas com essa transição, o que não era fácil, né? Era a época da ditadura também, né, Ilza? Então é uma mudança muito grande também cultural, né? Nessa mulher que busca dizer eu quero isso, né? Uma mulher que agora tem um querer, além de querer, ela também quer tem outros desejos para si também, né? Uma época muito diferente culturalmente e tudo, né? Politicamente, tudo mais, né, Ilza? Uma época de muita repressão, né? Final dos anos 70, anos 80, a gente sabe nos anos 70 que a violência foi muito grande, e isso, de alguma forma, chegava para a gente, né? Ou chegava por notícias que eram escondidas, mas chegavam e a gente não tinha muito como lutar, a gente ia vendo os fatos, se insurgindo contra isso, mas principalmente por viver no interior e ter feito uma universidade em Campinas, isso ainda era abafado, ela estava muito mais forte nos grandes centros, mas não deixou de nos afetar, né? E talvez nos afetar também no sentido de querer, de fato, ter voz, né? E poder fazer outras coisas que não fosse esse papel de estar vestida, esperando o marido chegar, colocar a mesa, cuidar das crianças e tudo mais. Eu acho que a gente tem, como mulher, essa habilidade de lidar com muitas coisas, porque a gente lida com muitas coisas, né? Com várias panelas, com várias crianças, né, Mária? Mária, acho que teve está passando pela mesma situação que eu passei, com 3, assim, carreados, né? Mas a gente tinha um potencial interno, que talvez seja um potencial da sensibilidade, um potencial da força de trabalho, um potencial do desejo de dizer assim, olha, eu sei fazer também, né? E eu acho que na minha geração isso explodiu mais e que também preparou para as novas gerações, que são as de vocês, as de agora, como mães já vieram de um outro caminho, né? Ilza, com todo esse contexto, seu marido trabalhava, né, o dia todo, você com um filho pequeno, como que era a sua rede de apoio, né? E mais essa sua escolha, né, a sua vida profissional, né, que você estava caminhando para ir para São Paulo, você tinha um projeto. Como que era tudo isso com essa rede de apoio, com uma rede de apoio, com as tarefas de casa, divisão de tarefas? Conta para a gente como que era esse tema. Assim, ó, Ada, a gente casou, como eu contei para a Mari, nós casamos, a minha família é do interior do estado de São Paulo, e nós fomos morar em Maringá, que é uma cidade do Paraná, do norte do Paraná, porque meu marido foi trabalhar na universidade, mas a questão acadêmica não era muito o lado dele, né? E logo eu engravidei, então tive que ficar até de repouso na primeira gravidez, e aí a gente já se projetou e veio para São Carlos, ele veio trabalhar na empresa, que atualmente hoje é Electrolux. E a gente estava conversando muito sobre essa rede de apoio, né, que a Mari até tinha perguntado. A minha mãe faleceu muito cedo, ainda quando eu era adolescente, né? E eu tinha famílias, tias, irmãs da mãe, do pai, mas todo mundo longe, né? E a gente não teve rede de apoio, né? Era a gente, né? Meu marido também trabalhava, embora ele seja uma pessoa, um companheiro, a gente já tem 43 anos de casado, mas era com o pensamento da época também, né? Eu trabalho e supro a questão orçamentária, mas as crianças e a casa por conta da mulher, né?
Então, se espera que você faça todas as compras, que você cuide das crianças. Ah, mas eu gostaria de fazer, que bom, eu vi um lugar que, uma academia que pode ser à noite, eu queria fazer ginástica. Como assim? Mas você vai chegar de noite, eu vou chegar em casa? Não, né? Então, essa troca ainda não era uma realidade, né? E a gente não teve rede de apoio, porque a família fora e a família mais próxima, que a gente conta que talvez seja a mãe, também não estava presente, né? Então, foi com a gente, assim, era gente, não dava para contar com outra pessoa. Eu fui me organizando, então, no trabalho, aos poucos. Aí que a música entra, porque como eu sempre estudei música, e minha mãe estimulou muito a gente quando era pequeno, eu comecei a dar aulas em casa e dar aula numa escola de música, pouco tempo, sempre assim, onde os filhos estavam estudando, eu estava dando aula, né? E em casa acabei tendo um estúdio com 35 crianças e dava aula e tal, e aí que me chamaram para a universidade. Mas aí eu já tinha uma organização familiar que me deu muito sufoco, mas me deu oportunidade, né? Eu tive uma funcionária que eu agradeço muito a ela até hoje, uma mulher também muito lutadora, que ficou 26 anos comigo, e a gente fazia essa troca, né? A gente se acudia, né? Tanto naquilo que ela precisava, com a família, com as necessidades, às vezes também orçamentárias, com o suporte emocional, e a gente se acudiu durante muitos anos, né? E foi desse jeito que eu consegui ir para a universidade e consegui começar o trabalho. Mas, com a música, os meus filhos estudavam comigo. Então, também quando eu fui para a universidade e abri os cursos de extensão de música para a comunidade, meus filhos iam, pelo menos os dois mais novos. Daí eu montei as orquestras e meus filhos estavam. Então, eu estava trabalhando, mas eu também estava com os filhos, né? Isso me deu uma formação de vínculo maior, né? E me deu uma tranquilidade, porque quando eu viajava com a orquestra, eu voltava de madrugada, sábado, domingo, eles estavam comigo, quer dizer, então deixava tudo pronto lá em casa e aí pronto, saía sem tanta preocupação, porque eu estava com a família ao mesmo tempo, né? Então foi assim, a minha rede de apoio foi essa, mas foi tudo comigo mesmo. A gente se vê ainda aqui, ó, nessa década, né, carregando as crianças para tudo onde a gente vai fazer. Todos os projetos que a gente tem, a gente carrega todo mundo. Parece que estamos vivendo aí na década de 70 nesse sentido, né? Mas agora. Não, essa fala da Ilza, quando ela fala do vínculo de estar com as crianças trabalhando, me veio logo a questão de estar com a escola dentro de casa e com as crianças. Parece que o vínculo, me veio exatamente isso aí, que a gente está ali trabalhando com as crianças, e esse vínculo tem esse lado bom, né? A pandemia, né? A gente tira o lado positivo. E tudo que era feito lá fora veio para dentro de casa e esse vínculo ficou mais forte. Só para. Sim. A gente é um ser único, então não dá para separar o lado profissional, o lado pessoal, o lado afetivo, o que muitas vezes também nos foi cobrado, né? De Sim. Que a gente tinha que separar, tinha que estar inteiro em algum lugar. Então, a gente, de fato, talvez tenha também inaugurado esse novo modo mesmo, né? De poder, para fazer as coisas, precisa levar os filhos. Eu vi isso em muitas das minhas amigas, principalmente das amigas da música, né? Como a família ficou sempre ao redor. Então,
era o jeito de fazer, então a gente fazia desse jeito. Com certeza, e conseguia, né? Conseguia aí ser mãe, profissional e tudo mais. Agora, como é que era a questão na década de 70? O que era o pré, o parto e o pós-parto? Todos os cuidados com a mulher nesse momento da gravidez? Olha, eu acho que eu, quando era pequena, que nasci na década de 50, eu me lembro que me perguntavam onde eu tinha nascido, eu falava na cama da minha mãe, né? Porque os partos eram em casa, com parteira, né? O meu nem só estava minha mãe, meu pai e eu mesmo. Na minha época já se tinha uma constituição do hospital e também talvez muito estímulo para a cesariana. Não foi o meu caso, eu tive muita sorte, tive com um médico que era muito amigo nosso, casado com uma das minhas melhores amigas, e a gente muito próximo, então meus partos foram com ele, né? Até o meu primeiro filho, eu estava em Lêmia, onde era da minha família, o Tadeu, meu marido, em São Carlos, e a primeira contração veio meia-noite, eu estava sozinha na minha casa, lá na casa que era antigamente da minha mãe, e ninguém atendia telefone, eu liguei para o médico, falei, estou sozinha. E ele que veio me buscar e fomos juntos para o hospital. Mas era também assim, hoje eu vejo que é muito, de fato, a rede de apoio, mesmo que não seja da família, ela acolhe melhor a mulher. Na nossa época, em 70, nada disso, minha filha. Era, você teve o filho, que beleza, agora é o bebê. Problema seu. Ninguém olhava para a mãe. Aliás, cobrava da mãe, né? Ai, coitadinho do bebê. Ai, que belezinha do bebê. E a mãe tinha que se virar, né? Vinha gente em casa, eu também me lembro, assim, depois de parto, sair do hospital na sexta-feira, no sábado de manhã, tinha vários amigos que vieram para visitar, eu levantei 6 horas da manhã, fui fazer almoço, sobremesa, servir e tudo mais. Porque depois que nascia o bebê, a mãe estava a serviço, né? Então, eu vejo que hoje os cuidados com a mãe são maiores, mas eles são necessários, porque senão a gente levava uma carga muito pesada, né? Porque não é fácil você ter um parto, ter um bebê, quer dizer, quem é que está afetado com todo esse evento? É o bebê, é a mãe, né? O pai em determinada extensão, mas é a mãe, né? Que também precisa do carinho, também precisa da atenção para sobrar para ela oferecer para o bebê, né? Então, não vi isso com nenhuma das minhas amigas, Saía do parto, problema seu. Agora a vida ficou normal, né? Então, eu acho que essas coisas vêm mudando, esses olhares, e isso é muito bom, porque de fato era pesado. Com certeza. E você com os filhos, né? Já com os 3 filhos, com a universidade, ou seja, com o trabalho, com a casa, família, talvez foi o momento mais intenso desse processo todo aí de vida. Conta para a gente assim, esse momento foi intenso, né? Você já estava concebida lá com a família, com os filhos pequenos, né? Quer dizer, já estava tudo instalado ali. Conta qual foi o momento mais intenso, Lisa? Esse conjunto. Foi um momento muito intenso, assim. Eu tinha sempre um sonho da questão da universidade, de estudar, eu sempre gostei muito. Então, essa oportunidade que quem me chamou na época era o pró-reitor de extensão, professor Silvio Botomé, e chamou e tentou implantar esse projeto na universidade. E, como eu disse para a Mari, eu tive muita sorte, porque em seguida
o José Miguel Wisnik veio para ser um assessor cultural e ele também batizou e foi meu orientador no início desse projeto. Mas foi um momento intenso, assim, porque já tinha família constituída, com muita sorte, todo mundo com muita saúde, e me apareceu essa oportunidade que eu agarrei com todas as mãos e braços e tudo mais, que era ser professora de uma universidade, fazer um mestrado, fazer um doutorado, e eu trabalhei muito, né? Mas eu trabalhei numa época na universidade que eu tinha vários colegas e a gente já teve oportunidade de sentar e conversar em outros lugares, assim, com colegas de outros departamentos que chegaram na mesma época, que a universidade estava em ebulição, a gente só tinha o campus de São Carlos, né? E muita gente querendo fazer muita coisa, né? Então, a gente realmente não tinha medida de hora, não tinha medida de dia, né? A gente ficava. Por exemplo, a gente tem hoje na universidade uma sala da orquestra, né? Na época, eu lembro que o reitor, que era o professor Barba, ligou para mim no final da tarde e falou: preciso de um projeto para enviar para uma emenda parlamentar. Eu vou amanhã cedo para Brasília e saio daqui às 6 da manhã. Às 5h30 da manhã eu cheguei na reitoria com o projeto para ele levar. E a gente ganhou, né? E hoje a gente tem a sala da orquestra. Mas isso não era... nunca senti como uma cobrança, senti como uma intensidade no sentido assim, estamos fazendo alguma coisa, né? A gente não tinha nada de música, nada na área de música, né? Foi possível montar uma rede de extensão para a comunidade enorme. Eu atendia cerca de 250, 300 crianças por ano na musicalização, montei umas 4 ou 5 orquestras, né? A gente tem a orquestra até hoje, que é minha filha que coordena e rege, né? Então, foi um momento intenso no sentido assim, tudo crescendo, né? As crianças também já ganhando autonomia, e esse projeto da universidade que me ofereceu muito essa oportunidade que eu acho que a universidade dá, que você tem, de fato, que lutar para dizer, para convencer todo mundo de que isso é legal, mas que você vai longe, né? Porque você pode implantar o sonho, né? E é muito interessante, porque quando eu fiz o meu concurso na universidade, a gente tinha que fazer um projeto, uma das provas era um projeto. E no projeto eu fui colocando de montar uma extensão, um programa de extensão, depois oferecer cursos para pedagogia, para psicologia, para terapia ocupacional, até que a gente tivesse um curso de graduação, que eu também pretendia escrever esse projeto. Às vezes eu tenho vontade de ir no RH e resgatar esse projeto, porque, de fato, eu acho que eu cumpri ele inteiro, o tempo que eu fiquei na universidade. Foi uma época que não se tinha nada, né? Então, era um campo profícuo para você plantar e ir para frente, né? Você não veio de uma família de musicistas, né? O incentivo da sua mãe para estudar música foi grande no seu coração e levou aí a constituir a sua família também, a trabalhar fora de casa com a música e tal. Foram anos de trabalho na educação infantil, na educação fundamental com música, né? 15 anos de trabalho na UFSCar, culminou com a criação do curso de música, a orquestra, agora a criação, né, do CEMEIA, né, dessa escola de música baseada no método Suzuki. As escolhas profissionais de mulher profissional influenciaram e permearam aí toda a sua relação com a família e também as escolhas dos seus filhos, né? Pois 2 deles trabalham profissionalmente com música. Como é que você vê isso?
Eu vejo, Mariana, assim, eu vejo, por exemplo, esses dois, que são os dois mais novos que trabalham com música, eles estiveram muito próximos, né? Porque eles tocaram, eles fizeram musicalização e tocaram na orquestra o tempo inteiro, trabalharam na orquestra, trabalharam na musicalização. Eu vi como um caminho natural. Eles escolheram porque era isso que eles faziam na vida, né? E a Carol seguiu, fez o concurso na universidade em 2008 e é funcionária, é professora lá. E o Lucas faz a sua carreira em São Paulo, trabalha com projeto social. Eu não sei o quanto isso para eles pesou ou isso é de fato uma continuidade, né? Mas eu vejo que é uma coisa, eles são felizes, né? Eu vejo que eles gostam do que fazem e são felizes. O Lucas também casou com a esposa dele é da dança, conheceu na universidade, o Lucas fez Unicamp, Carol Santa Marcelina, e eu acho que foi um caminho natural, mas um caminho também que eles já podiam vislumbrar o que fazer, né? Porque já tinham trilhado esse caminho. Tem outras pessoas hoje profissionais que passaram por lá e muitos são músicos, né? E com os quais eu tenho contato até hoje e que eles dizem muito toda essa trajetória no projeto da UFSCar foi fundamental para eles se constituírem como identidade, se constituírem na prática musical, entender. Amanhã tem a Thais, que está defendendo o mestrado, e ela entrou, quando ela fez o vestibular, ela perguntou para mim, porque ela entrou tanto na UFSCar quanto na Unesp, eu sugeri que ela fosse para a Unesp, porque ela já conhecia desde 4 anos o projeto da UFSCar, e ela fez regência, e hoje ela é regente de orquestra em Dourados, na Grande Dourados, e ela tem uma orquestra lá que ela formou, que é uma orquestra de fronteira, com músicos dos países ali do entorno. Então, você vê que o trabalho desdobrou e que a pessoa, de fato, se constituiu e tomou para ela esses valores, né? E aí, quando ela replica com uma dimensão muito maior, porque ela já viveu aquilo desde de criança, né? Então, eu vejo assim, é muito gostoso, porque o assunto é comum, é muito fácil você falar, né? Sobre música, quando a gente conversa sobre música, sobre educação, o que fazer, eu vejo que passam horas assim a gente falando. Por outro lado, também me proporcionou viajar com os filhos, ir para festivais de música, conversar muito com eles, assistir coisas, discutir o que a gente fazia, o que a gente poderia fazer. Quer dizer, são crescimentos conjuntos que te deixam muito mais como colegas, né? Como adultos, companheiros que têm a mesma profissão, né? E isso é muito prazeroso. Eu fiz um livro agora em 2019, que eu não sei se a Mari já tem, que chama No Encanto dos Passarinhos, e tanto a Carol tocou no CD, como o Lucas organizou todos os arranjos junto com o Vinícius, que é o colega dele. Então, são outras vezes, Ada, momentos de intensidade, mas aí em que você pergunta para o filho o que é melhor fazer, né? Enquanto você, durante muito tempo, disse vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, você está lá e fala assim, e como é que vamos fazer agora? Porque o conhecimento dele já foi para além daquele que você ofereceu, né? Então, acho que é muito legal. Essas são relações, né? São e relações. como é rico, né?
Como é rico, né, Ilse, essa questão de quando a mulher fala, gente, eu quero trilhar esse caminho, e quando ela escolhe esse caminho, o quanto é rico para os filhos, como crescimento pessoal, né, conhecer esse universo, né? Quer dizer, você falou, bom, eu quero seguir esse caminho da música, né? É o caminho que eu escolhi do coração, e como isso tudo influenciou toda a sua família, não só profissionalmente, mas de estarem fazendo algo que eles gostam, faz sentido para eles, como eles contribuem, né, com isso para eles e para o coletivo. Quer dizer, como é rica essa construção, né? Escolha, no momento em que a mulher pôde falar, eu quero escolher também esse outro caminho, e como foi rico, né? Ontem eu estava conversando com a Silvia, que vai participar com a gente do programa também, e ela mudou de país por causa do mestrado e do doutorado, continua fora ainda hoje, depois de 45 anos, e como foi a construção dessa escolha dela para os filhos, né? Ela tem 3 mora fora, os filhos hoje casados com filhos, quer dizer, como foi, né, esse trilhar como pessoa das escolhas da mulher quando ela pôde escolher, né, Ilza? Como você falou, né, na década que foi uma década de transição, em que a mulher falou, opa, espera lá, eu queria escolher, né, eu acho que eu tenho esse direito, né, nessa época de ditadura e toda essa mudança, né, e como essa escolha influenciou nas pessoas que vieram das gerações seguintes, das gerações dela, né, dos filhos dela. Eu acho que essa é a questão da transformação. Sabe por quê? A gente dá exemplo, né? Para mim foi muito forte a música, foi muito forte a universidade. Eu acho que devo muito ao UFSCar. Oficialmente, eu trabalhei na UFSCar durante 30 anos, mas ainda continuo trabalhando, porque eu me aposentei em 2015 e sou professora sênior lá, voluntária ainda na pós, né? Mas eu me lembro, a minha primeira viagem fora, ou a segunda viagem fora para congresso, meu marido sempre me levava até o aeroporto, e na hora de eu entrar para a área internacional, ele falou assim, agora ninguém te segura, porque você tem o seu salário. E eu falei para ele assim, mas eu não estou indo passear, eu estou indo trabalhar. E eu falei assim, não é uma questão de segurar, é uma questão de dar referência para os nossos filhos. Se eu posso fazer isso, meu filho pode sonhar que ele também pode fazer isso, né? Quando eu voltava das viagens, que eu sempre trazia alguns instrumentos, algumas coisas, filmava, eu não tinha essa coisa da internet. Em 98, eu fui para um congresso na África do Sul, filmei tudo, levei uma câmerazinha, filmei não só a música, mas também os lugares que sempre tem os passeios, né? E eu trazia também para os alunos, né? Chegava e eles já estavam esperando assim, o que vem agora desta viagem, né? Claro que a viagem era boa para mim, mas eu acho que assim foi possível mostrar para muita gente que diz assim, faz que é possível, né? E eu me lembro também, quando eu montei uma orquestra fora da UFSCar, que era uma orquestra de um projeto social, e eu falava muito com os alunos. Eram crianças de escola pública, e muitos deles seguiram, tem pelo menos 2 ou 3 que fizeram faculdade de música, mas eu começava a dizer assim, não, tem que ir no teatro. Vai ter alguma coisa no teatro. Vamos lá. E uma vez eu cheguei meio apressada, porque não tinha dado muito tempo de divulgar, acho que estava o quarteto de cordas da cidade de São Paulo. E quando eu entro, tinha uma fileira deles, dessa orquestra do projeto social, e eu falei, gente, o que vocês estão fazendo aqui? Não, nós vimos na rádio hoje à tarde, viemos tudo, e guardamos um lugar, né? E eu fico pensando assim, será que se eles não tivessem essa oportunidade de estar num projeto que falasse de música, que eles estivessem numa orquestra, algum dia eles pensariam que o teatro municipal é de direito deles, como é meu, como é seu, como é do outro, né? Os trabalhos em escola pública que a gente fez com o PIBID aí pela universidade também,
A gente foi para a Sala São Paulo, nós fizemos um projeto que nós fomos com uma escola do Jardim Gonzaga, que a gente sabe que é um lugar complicado da cidade. Nós fomos com 3 ônibus de pré-adolescentes para a Sala São Paulo assistir concerto. Incrível. Depois nós fomos com mais um ônibus aqui, aqui desse bairro perto da Tecance. Não, oi? O Jockey Club? Do Jockey. Nós fomos com uma escola pública, um ônibus, não só na Sala São Paulo, mas na Pinacoteca. E eu vi criança de 8 anos parada na frente de um quadro e falando assim, eu não sabia que era tão bonito. Né? Essas coisas são de direito de todos. E o fato da gente estar na universidade pública e de sonhar e de achar professores na rede pública que sonha igual, que faz sacrifício, que não mede, foi possível fazer muita coisa. Né? Você imagina aí com 3 ônibus de pré-adolescente da escola pública da periferia de São Carlos para chegar na USESP, né? Para chegar na Sala São Paulo. Né? Mais de 100 adolescentes aí. 105, tinham 105 adolescentes. Né? E tipo assim, ó, a mãe entrava no ônibus e falava assim, ó, ela passa mal, tá? Daí eu dizia, você trouxe outra roupa? Não, não trouxe. Daí corria para dentro da escola com a coordenadora. Noêmia, pega saco de lixo, porque tem criança que vai passar mal, né? Mas aí sempre eu tive muito apoio e muita coragem dos estudantes da pedagogia, da psicologia, da TO e depois da música, né? Era um bando de gente que ia assim, com muita vontade, e hoje eu vejo que eles estão em projetos. Eu tenho um deles que fez parte do PIBID, que está lá no Neo Gibá, e eu vejo que ele faz coisas do Arco da Velha lá, assim, o tempo inteiro, inventando. Né? Então, eu acho que esses são os poderes de transformação que a gente faz com os pequenos gestos. Sim. Fantástico, Ilza. E assim, você tocou numa questão da referência, né? Você teve da sua mãe, que a levava para a orquestra, não é isso? E você trouxe isso para os seus filhos, e essa sua caminhada dentro do trabalho profissional foi levando para as outras crianças. Uhum. Inclusive, eu tenho que falar que o meu marido ele foi aluno da Ilza, né? E fantástico. Fernando. Nada, mas a sua filha também agora. Aí a minha filha também escola. está com a Ilza, então toda essa história, eu também tô fazendo esse paralelo incrível. Mas e hoje, assim, os netos, né? Quer dizer, você tem essa caminhada desde a mãe, aí veio os filhos, toda essa referência, fantástico, a questão da referência que você falou é realmente algo incrível. E aí os netos, né? Como é que é hoje, você carregando toda essa referência, né? Tem os netos, como que é hoje? Olha, é assim, ó, eu tenho 2 netos que moram em São João da Boa Vista, do filho mais velho, que não fez música, um aqui, meu vizinho, que é da Carol, e que naturalmente também convive com isso, que ela é da orquestra, né? E uma que acabou de nascer, que é do Lucas. Ai, que gostoso. A gente fica sonhando, até eu brinquei com o Lucas agora, porque eu estou totalmente envolvida com o CEMEIA, que é esse Centro Suzuki que a gente montou em São Carlos. Eu estou fazendo, além da flauta doce, uma formação em acordeon, e eu brincava, o que a Emília vai tocar? Vai tocar flauta, vai tocar piano, vai tocar acordeon, né? Mas eu continuo oferecendo a questão do modelo, eu estou lá, né? Mas agora é por conta deles esse ambiente, né? O Tom fez, que é o filho da Carol, algumas aulas comigo, mas aí estava noutra fase.
às vezes ela fala de colocar, mas eu até falo, olha, agora tem o fulano, tem o ciclano, né? Para não misturar muito a questão da avó. Mas, por exemplo, no Natal, esse ano, a gente se organizou. A Carol tem um namorado que é da música, ele trouxe o violão, a Carol trouxe a flauta, eu distribuí as partituras antes, e cantamos, tocamos, eu imprimi umas histórias, eu tenho muitos livros de história de Natal, as netas leram as histórias, e foi muito legal, assim, né? Eu acho que esse ambiente musical, ele constitui mesmo o vínculo, né? E ele desenvolve muito as crianças e a gente também. Ontem a gente teve uma reunião, toda quarta a gente tem uma reunião do CEMEIA, né? O Bruno, o Samuel e eu, e a gente falava da tua filha, de como, das suas meninas, né? De como o Fernando, o Samuel contava, ele tocou, as meninas cantam, mandou um vídeo, né? Deles tocando junto. E eu acho que essas coisas é que nos dão essa liga familiar, né? Essa oportunidade de eu faço alguma coisa junto. E aí você sente... eu tinha visto um documentário do Quincy Jones, e ele chegou no Natal e ele falou assim, eu quero que tenha música, juntou a família, os músicos, e eu fiquei brincando, falei, uma hora eu quero um Natal desse. Quando você, de fato, tem essa oportunidade de conviver e de fazer alguma coisa que seja junto, né? Você fez junto, você tocou junto, isso, de alguma forma, te dá essa liga necessária da memória, né? Que é uma memória que, assim, olha, eu lembro daquele dia que a gente estava fazendo junto, né? Às vezes, as meninas, eu tenho uma neta as mais velhas têm 12 e 8. Às vezes elas vêm e falam, vó, vamos lá na biblioteca tocar, tal. E um dia tinha aqui um professor e uma professora de flauta que estava dando um curso no CEMEIA, e uma das meninas falou assim para mim, ô vó, vamos tocar, chama lá teu amigo também, porque ele toca, manda ele vir aqui tocar. Então, libera, né? Porque você não tem amarras. Pode ser o melhor músico, mas vem aqui tocar, né? Essas coisas eu acho que são fundamentais. São esses exemplos que, como vó, eu dou, né, Ada? Mas agora a formação já é com os filhos. Daí eu ia ser muito... Você começou tudo, né? E agora você vai um pouco passando por eles, tá certo? É fantástico. São os momentos, né? Durante a minha vida, assim, eu sempre tive metas. Teve uma época que eu também fiz musicoterapia e também me formei em música, mas eu me lembro que eu não podia fazer musicoterapia porque era sexta e sábado em Ribeirão, e na sexta eu ensaiava orquestra. Um ano a orquestra quis mudar o ensaio de sexta. Eu falei, bom, agora é hora de fazer musicoterapia. Depois eu me envolvi com antroposofia. Também foram 3 anos que eu tive que achar um buraco. E agora, na aposentadoria, eu caí de cabeça, achei o Samuel e o Bruno aí, montamos o CEMEIA, e a gente está muito feliz de poder trabalhar com essa música e concretizar sonho que talvez nós 3 tivéssemos juntos, de formar pessoas, né? Você forma pessoas por meio da música, né? A gente está preocupado não só em dar aulas, mas os detalhes, né? Que acho que você vê com o Samuel, a Mari vê com o Bruno, com essas questões da dedicação, do que busca, do que passa para a criança, né? É isso. A música não é só tocar um instrumento, né, Ilza? Essa relação entre as pessoas da família e como vocês fazem no CEMEIA, né?
não é a criança vai e aprende um instrumento, mas ela toca com alguém da família. Ela aprende junto, Sim. né? E no Sim. fim, todo mundo tocando, como você falou, né? Senta, chega em casa, está todo mundo tocando, Uhum. dividindo a música e dividindo outras coisas também. Como é gostoso dividir, né? A música, tocar o instrumento, é muito gostoso mesmo. É Agora, verdade. No caso do Semeia, né, a Luísa, a oportunidade que eu tive na pandemia foi, como mãe, estar mais vinculada a esse trabalho que eles fazem, porque antes eu deixava lá, o Samuel tocava e a gente buscava, e agora não, a gente prepara tudo para ela Sim, até a aula, e a gente participa mais, tem esse sim. vínculo da mãe, eu não sou da música, né? Então é fantástico, muito, muito prazeroso mesmo ter essa oportunidade, né? Dentro de casa. e contagia, né? O Kiko, meu marido também não tocava nenhum instrumento. E aí, na pandemia, a gente tocando e ele querendo tocar flauta, e ele começou, eu sempre tive vontade de tocar um violão. A gente deu um violão de presente para ele no aniversário e ele está aprendendo aqui, então tem sido gostoso trocar. É sempre muito gostoso, né? Essa troca, Uhum. né? Então, a curiosidade de aprender e trocar entre família, muito gostoso. Agora, Ilza, mudando um pouquinho, você comentou aí, eu me aposentei da federal, mas você não se aposentou, né, Ilza? Na verdade, você vai trocando de projetos aí, né? Porque você, né, a federal, por enquanto, tchau, pessoal, eu vou de vez em quando, mas agora eu tenho semeia e assim vai, né? Semeando a música, né, Ilza? Sempre. Maneira Essa, aí, né? esse nome foi um achado, de fato. Mas a dona Josete Feres, que faleceu o ano passado, que foi uma grande educadora musical, ela falava assim, da alegria a gente não se aposenta. E esse é o problema, né? Você senta assim e fala, agora eu tenho que dar uma aula, mas a hora que você botou o pé, acaba, porque é muito prazeroso, né? Muito prazeroso, a gente entende a profissão como uma coisa gostosa, e às vezes até todo mundo fica achando que você está fazendo festa e não está trabalhando, porque você também entra na festa, né? Entra na brincadeira e de fato vai se envolvendo, né? Então, eu espero ter muita força ainda para ficar por aí fazendo cursos e ensinando, né? Porque eu também gosto muito de estudar, então toda hora eu estou fazendo uma coisa ou outra. Eu tenho certeza que todas as sementinhas aí que você jogou e continua jogando estão gerando aí árvores bem grandes, né, Ada? Com certeza. O Fernando era do meu estúdio, Ada, lá em casa. O Fernando era do meu estúdio. Sim, ele conta. Gostoso, gente. E, Ilza, o que você poderia dizer como mulher e mãe da década de 70 para as mães que seguiram depois das outras décadas e que ainda estão aí gestando e que vão seguir aí como mãe? O que eu diria é assim, que se cuidem, em primeiro lugar, né? Como mãe, a gente só pode oferecer uma vida de fato amorosa, afetiva para os filhos, que é o outro, né? E que a gente cria para o mundo, na verdade, né? Se a gente tiver alguma coisa dentro da gente, né? Eu fui de uma geração, como eu disse, assim, que não, as coisas eram difíceis, porque se esperava muito da mulher, né? Se ela quisesse trabalhar fora, se esperava muito, e pouco se oferecia com questão de cuidado, né? Então, com as minhas noras e com a minha filha, quando elas estiveram grávidas, eu sempre falei, é o momento de se encher de arte, de música, de poesia, né? Mas eu acho que a mulher precisa se valorizar no sentido de que ela é muito forte e que ela também precisa de atenção, de carinho, de valorização. Então, o que eu acho assim mais forte é que as mulheres se cuidem,
porque elas são muito importantes e elas precisam... é muita gente que precisa de uma força interna que é uma força espiritual, né? Espiritual no sentido da alma, da ânima, né? Do sensível que vem, né? Esse conjunto de coisas que a mulher vive e que pode passar para os outros, mas ela precisa ser cuidada. Então, se cuidem, e façam tudo aquilo que vocês acreditam que deve ser feito, porque é esse o exemplo que fica, né? A minha mãe era isso. O Ivan Vilela fala da mãe dele, ele fala assim, a minha mãe era uma pessoa muito doce, mas era uma pessoa muito forte. Ela mostrava essa força e essa doçura, né? Se é ótimo que a gente passe doçura, a gente precisa também ser acarinhada. Então, acho que todo mundo tem que se cuidar, encher esse pote sempre, né? Com certeza. Muito bom, Ilza. O papo sempre bom demais com você, mas passa rápido. Passa rápido. Eu sei que a gente queria ficar aqui o dia todo conversando com você. Muito obrigada. Ada, foi ótimo. Eu já tinha te visto no CMEA, mas a gente não faz as conexões, são muita coisa. Não. A Mari eu conheço desde pequena também, a Mari nadou com meus filhos, e é muito gostoso estar com vocês, assim, uma oportunidade de ouro, eu sempre agradeço demais, é muito bom. Tá? Muito bom. Nós nos encontramos 2 vezes e aí depois veio a pandemia, por isso que a gente não conversou mais, né? Mas assim, de repente a gente se encontra no CME, de repente já é a Ada, já não sabia que era a mãe da Luísa que ia lá, mas agora pronto, já juntei os pontos. Tá bom? Perfeito, Ilza. Muito obrigada por disponibilizar o teu tempo, tua história, o teu conhecimento, a tua fala. Realmente, assim, eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo está absorvendo coisas fantásticas, tá? Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada, Mari, sempre. Essa Mari é um amor e me traz muito carinho. Muito obrigada, tá, Mari? Agradeço, Ilza. Obrigada sempre pela partilha. A gente amou aqui conhecer mais da sua história, da sua música, da sua doação, da sua família, do seu amor e das sementes que você está jogando por aí. Obrigada a todos aí que estiveram com a gente. A semana que vem tem mais. Até lá, aproveite para seguir a gente pelo YouTube, Instagram ou Facebook. Um grande beijo. Obrigada, Ilza. Tchau. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.